Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Talk Hub, esse projeto que foi criado para conectar empresas e para produzir conteúdo, muito conteúdo. E isso é interessante porque a gente apresenta ainda mais informações interessantes para a sociedade, cria as collabs e uma oportunidade de fazer novas conexões, porque a gente convida empresas às vezes que nem se imaginava, não estava no network, não estava no grupo. Isso é muito interessante. E esse podcast nós estamos organizando no Excelência Escritórios a convite. O Excelência Escritório é um cowork ideal para quem busca profissionalismo, estrutura e praticidade em Aracaju. No Excelência você encontra salas de reunião equipadas, endereço comercial, gestão de correspondências e um ambiente pensado para valorizar a sua imagem profissional, seja para atender clientes ou impulsionar seu negócio. Aqui você tem tudo o que precisa para crescer com credibilidade. Conheça mais no Instagram, @Excelência Escritório, ou agende uma visita. Você viu aí o site da Excelência, você já pode acessar o Instagram também e reservar a sua sala e conhecer mais. Aqui é um cowork muito bacana. E citaram até o Instagram e tem uma pessoa aqui especializada em Instagram e a gente vai falar mais sobre isso também. Mas, de uma maneira geral, só gente interessante, empresas interessantes, muito queridas estão presentes aqui. Eu gostaria de dar as boas-vindas para Lisiane Salomão, da Cotar Arquitetura e Engenharia. Muito obrigado. Opa, muito obrigada pelo convite. Estou lisonjeada de estar aqui com o Ben Sacel e com a Márcia e com você também. Obrigado. E é claro, a Márcia que está aqui, ela que é digital influencer, faz gestão de Instagram, né? Sou Márcia Helena e agora também faz mais trabalhos, essa assessoria de vários projetos. Ela vai contar mais sobre os projetos dela, é muito bacana. E estamos com o Jefferson Santos do Ben Sacel. Além de ter uma empresa com credibilidade e responsabilidade, tem uma história maravilhosa de vida que vai inspirar você, tenho certeza. Você sabe que o projeto Talk Hub, ele é dividido em 3 partes. 3 momentos. O primeiro momento nós vamos conhecer através da voz deles cada empresa e eles vão contar sua missão, sobre o que a empresa faz, o diferencial, e enquanto ele está se comunicando, enquanto ele está contando sobre a sua empresa, as outras empresas vão prestar atenção, porque no segundo bloco nós vamos ter as sabatinas, tá? Presta atenção. Então cada um vai fazer uma pergunta para o colega aqui da mesa. Então vamos começar. Seja bem-vindo, já compartilhe essa ideia e participe. Você pode ser o próximo aqui nessa mesa. Olha, eu vou começar com você, Lisiane. Fala um pouco sobre a Cotar, apresenta para nós. Então, a Cotar, o nome é Cotar Arquitetura e Engenharia Limitada, é uma empresa especializada em segurança do trabalho e arquitetura. O nosso diferencial é um trabalho humanizado. Nós procuramos, diante de um diagnóstico da empresa, entender qual é a real necessidade e o produto que tem que ser implantado. Não é somente atender leis, nós precisamos criar ambientes seguros e saudáveis para esse cliente. E, na área de arquitetura, criar ambientes que a pessoa não tenha só estética, mas sim um conforto real, uma iluminação adequada, uma ventilação adequada em todas essas esferas. A gente não quer vender só móvel e porcelanato. Nós queremos criar ambientes seguros e saudáveis, que sejam para os trabalhadores ou para os moradores ou arquitetura comercial. Muito obrigado. Márcia, agora é o seu momento. Sou Márcia Helena, estrategista digital especializada na ferramenta Instagram. O Instagram, para mim, eu vi a possibilidade de ensinar empresários e empreendedores a utilizarem a ferramenta Instagram para o seu negócio. De que forma? Eu via muita dificuldade, por exemplo, alguém saía e dizia: eu posto a foto quando eu chegar em casa, porque meu filho vai postar, porque ele sabe, e por que não você? Eu tenho um case, para mim, o mais recente é de um senhor de 70 anos. Ele posta stories, ele grava vídeos, ele faz tudo no Instagram. Ou seja, é capaz para todo mundo, se a pessoa se permitir aprender. E eu tenho uma forma muito fácil que as pessoas comentam,
uma forma fácil. Então, é o método MH. Aprende e aplica. Tem que fazer na hora. Muito obrigado por compartilhar. E Jefferson, fica à vontade, fala um pouco da sua empresa. Eu sou Jefferson Luiz, eu sou proprietário e técnico do Benção Cell. O Benção Cell foi criado dentro de uma dificuldade minha, que eu procurei um técnico e não consegui com segurança esse técnico. Foi aí que eu criei a ideia, né, de me tornar técnico e passei por todo um processo de amadurecimento. E hoje o principal objetivo do Benção Cell é resolver o problema do cliente com transparência. Hoje, na área, né, do conserto, do reparo de placa, há uma grande objeção em relação à transparência. Será que minha peça está sendo trocada? Será que verdadeiramente é essa peça que está com defeito? E a gente focamos em um conjunto de ações, no reparo e na transparência e num ambiente confortável para nossos clientes. Então, o Benção Cell é uma assistência técnica que a cada dia se capacita para que os nossos clientes recebam não só um serviço de qualidade, mas também tenha a transparência do nosso serviço. Mas olha, eu queria agradecer a apresentação de vocês. Vamos agora ao nosso segundo bloco, que será a sabatina, né? Então, vamos começar com a nossa querida Lisiane. A Márcia pode iniciar a primeira pergunta. Lembrando que pode ter uma réplica, tréplica, enfim. Então, qual a pergunta que você faria para a Lisiane? Lisiane, você é arquiteta, né? E eu gostaria de entender um pouco mais como você desenvolveu a Cotar, que hoje não para de crescer. Então, de formação eu sou arquiteta, Márcia, mas vamos lá como é que eu cheguei. Eu fiz o curso técnico de segurança do trabalho, eu sou técnica de segurança do trabalho há 22 anos, não digam que eu sou velha, viu, Márcia, nem não é isso. Mas assim, eu fui para a área de segurança do trabalho porque eu entendo que os trabalhadores têm que voltar para casa. Esse é meu principal propósito de vida. Só que para ser engenheiro de segurança, Márcia, tem que fazer qualquer engenharia ou arquitetura, para fazer uma especialização. Então, eu não sou muito boa de matemática. E aí eu fui olhar, a realidade é essa. Eu fui olhar lá a grade e vi que a arquitetura tinha menos conta. E eu ia ter mais possibilidade de fazer esse curso. Então, depois de 9 anos trabalhando, conhecendo o Brasil todo, rodando o Brasil todo, em todo tipo de obra, mais de 500 homens, em todo o Brasil, do Manaus a São Paulo, eu decidi estudar para poder crescer. Porque é muito difícil uma mulher no trecho, uma mulher longe de casa, com uma filha pequena, né? Quando a minha primeira viagem, minha filha tinha 7 meses. E eu precisava dar um futuro melhor para minha filha. Eu sou mãe solteira, então, por isso. E aí eu me matriculei na faculdade de arquitetura e também me apaixonei. Mas me apaixonei por arquitetura funcional, né? Não dizendo que as outras arquiteturas são arquiteturas, mas uma arquitetura que venha trazer bem-estar, além de ser uma vitrine. Então, eu acredito na arquitetura funcional dessa forma. Então, eu sou uma arquiteta urbanista com especialização, eu sou especialista em segurança do trabalho. E por isso que eu criei a Cotar. Qual foi a primeira coisa? Na pandemia, né, muita gente se reinventou. Então, eu recebi uma proposta para o Espírito Santo, como engenheiro de segurança, que triplicava meu salário. E no primeiro dia da pandemia, eu estava no aeroporto de Guarulhos. E onde me contaminei com Covid, foi nesse momento lá no aeroporto de Guarulhos, a caminho do Espírito Santo. Quando eu desembarquei em São Paulo, cancelaram o meu voo e eu fiquei lá um dia tentando ver o que a empresa me levava para o Espírito Santo. E aí foi quando terminou a obra do Espírito Santo, eu voltei para Aracaju, ainda estava no primeiro ano da pandemia, desempregada. E o que a gente faz quando está desempregado? A gente empreende. Então, eu sempre tive, desde a faculdade, o nome Cotar. Então, o que é o nome Cotar? O que é que significa que todo mundo pergunta? Cotar é a medida métrica da arquitetura do AutoCAD, do maior programa que a gente utiliza. Então, eu sempre dizia para uma amiga minha, que é Patrícia Lira, que é esposa do Carlos Lira, ela formou comigo, que inclusive é meu cliente, o consórcio Liscar, ela dizia, quando eu abrir a empresa, vai ser Cotar.
E, inclusive, assim, acho que no Brasil ninguém tinha, eu patenteei a marca, porque depois que eu criei o nome, né, abri a empresa, várias pessoas vieram atrás e eu tive que patentear a minha marca. Ela hoje é patenteada no INPI, que, né, que queriam roubar a minha marca, e a Cotar é essa medida. Então, a Cotar começou na garagem da minha casa, lá, com o meu computadorzinho da faculdade, e depois da garagem a gente conseguiu adquirir o primeiro imóvel, que é do Paulo Figueiredo, uma sala de 24 metros quadrados, e hoje a gente já está numa sala maior no térreo, já com 5 funcionários, com mais de 140 empresas, que iam prestando um bom serviço para a sociedade sergipana e baiana, que a gente também tem empresas na Bahia, e em alto crescimento. Por que a gente consegue crescer? Porque a gente trabalha com verdade, né? Com transparência e humanizado. Eu tenho um relacionamento com todos os meus clientes. Todos os clientes eu tenho um relacionamento próximo. E cresce por indicação, né? Meus clientes mesmo que me ajudam nesse crescimento e Deus que está aí proporcionando esse crescimento, que tudo acontece pela permissão dele. Muito obrigado. Você gostaria de fazer a pergunta agora, Sabatina? Você estava comentando um pouco sobre a sua história, né? Que você cresceu no Conjunto Tiradentes. E eu acredito que você teve que mudar o seu nível de mentalidade para chegar onde você está. E eu queria saber 3 atitudes que você teve que colocar na sua vida para você se tornar essa grande empreendedora. Então, Bença, a gente é da mesma área, e aí é um conjunto de, a maioria, militares. Então, tinha um grande preconceito, isso eu nunca falei, assim, né? Pelo fato que meu pai saiu, eu tinha 5 anos de idade, meu irmão tinha 4 e minha irmã estava na barriga. E aí, os vizinhos mesmo falavam que a gente ia ser tudo, em várias palavras, assim, de menos empreendedor, menos fazer uma faculdade. Diziam Tudo mesmo. menos alguém. Tudo menos alguém. A palavra é essa, Tudo Márcia. menos alguém. Então, assim, quando eu cresci, e na minha casa, quando meu pai saiu de casa, não tinha estrutura nenhuma. E aí eu parava e dizia, meu Deus, assim, já sempre tive uma conexão muito grande com Deus. Eu dizia, Deus, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que quebrar essas amarras, até da minha própria família, que não tinha ninguém formado, ninguém com nível superior na minha família materna. Eu disse, eu tenho que quebrar essas correntes, essa maldição que vem na família, né? Eu não vou passar para minha posteridade, não vou passar para minha geração. Então eu entendi que só pelo estudo. E aí eu morei no convento, né? Quando eu fui crescendo, eu sempre fui a melhor aluna, sempre estudei em colégio público, mas decidi também entrar no convento. Aí eu entro no convento com 15 anos, mas por causa da minha... sempre fui pobre mesmo, assim, se não trabalhasse não tinha dinheiro nem para comer. E aí eu entrei no convento, porque minha mãe não podia me sustentar no convento, eu precisei sair do convento, e eu saio com 18 anos, sem profissão, e tinha que trabalhar para comer. Era a única realidade, era se virar. Mas eu sempre tive dentro de mim, trabalhar honestamente. E aí fui fazer curso técnico. Então, o curso técnico, por isso que eu sou técnica de segurança, foi o que alavancou nesse sentido. Mas eu sempre entendi que eu não podia parar no curso técnico, que eu tinha que fazer o nível superior. E aí, eu sempre coloquei metas na minha vida. E assim, você perguntou quais seriam. A primeira é estudar. Estudar não tem como. Não tem como. Não existe fórmula mágica. A gente tem que estudar. Eu falo isso para minha filha. A outra coisa é se apagar com Deus mesmo. Não tem jeito. Que hoje de manhã eu estava olhando a vista tomando café, vendo a vista, eu disse, não, como é que a gente consegue chegar? Sim. Sem ninguém. Sem ninguém. Como é que consegue chegar? Então só tem que ter uma força maior para sustentar. Porque você sabe, você não passar o primeiro dia das mães com sua filha, você está a 11 horas de distância, a 3.000 quilômetros de casa, e ter que ir, porque senão ela ia passar fome. A realidade é essa. Deus. E a outra, persistência. Gente, porque não é fácil. Não é fácil. E quando a gente tem funcionário, parece que
toma uma proporção maior. Primeiro pela responsabilidade de pagar as coisas tudo em dia e depois você ter que lidar. Ter que ter aquela psicologia, tudo é mais difícil, tá? Então é estudar, é Deus e persistência, essa fórmula mágica aí. Muito obrigado por Então, compartilhar isso. E continuamos. Agora vamos mudar a posição das perguntas, né? Agora vocês vão fazer as perguntas para Márcia. Certo. Quer começar? Vou começar. Então, Márcia, eu tenho uma curiosidade enorme de saber, assim, por que Instagram? Quando eu conheci você, vou para sintetizar, dizendo, pô, a pessoa vai ganhar dinheiro com Instagram? Não é nem ganhar dinheiro com Instagram, é ensinando o Instagram. Então, por que isso? E depois que eu te conheci, entendi que é uma atividade pública. Então, quando foi que aconteceu esse insight para você? Eita, Glória. Vamos lá. Eu sempre trabalhei com minha mãe, minha família tem gráfica. E aí eu fiz faculdade, eu trabalhava na gráfica. Eu fiz pós-graduação, trabalhava na gráfica. E eu acabei e continuei aonde? Na gráfica. E aí eu decidi... Geralmente eu criei um Instagram da empresa e fui com forma curiosa. E aí as pessoas... Como foi que você fez isso? Então eu recebia muito. Como foi que você fez isso? De que forma? É difícil? E aí quando eu ensinava, que eu não cobrava por isso, você tem um dom. O dom de ensinar. Porque eu aprendi tão fácil e jamais esqueço. Uma das coisas que as pessoas sempre falam é, viu, vai tirar uma foto, limpa a câmera, Márcia falou. E aí, eu em 2018 sofri um acidente, fiquei em coma, tive traumatismo craniano no pulmão. E quando eu voltei para a gráfica. Mas Deus me trouxe um alerta de que Ele é maior na minha vida, de que sem Ele nem tente, e que eu tinha um propósito a cumprir. No dia do meu acidente, um senhor viu de lá de cima, eu na vala de esgoto, e ele não me conhecia, foi na esquina do trabalho da gráfica, ele foi no hospital e falou ao meu pai, ela vai passar dessa, ela precisou passar por isso para aprender a viver o novo propósito que Deus tem na vida dela. E aí eu fui me apegando a essas palavras, e eu ensino o Instagram de forma prática, de forma didática, porque eu vi que as pessoas e empresários ficam dependendo do outro. E a gente não pode depender de ninguém, apenas de Deus. Então, quando a gente se dedica a utilizar a ferramenta Instagram, tá num lugar, vai para um evento. Não, quando o meu social media fizer, quando não sei quem fizer, por que quando ele? Por que não você? E aí eu decidi ensinar. Comecei a compartilhar com algumas pessoas. Não, isso é interessante, isso é interessante. Aí uma prima minha, vamos criar uma empresa. Aí eu abri o meu MEI e aí eu fui fazendo a empresa, sem saber de nada assim, de empresa, mas tô indo. Aí pedi demissão da gráfica e disse, agora eu vou empreender. Não, na verdade eu falava assim, eu vou trabalhar para mim mesma. Eu não sabia se não empreender. E aí eu falava, vou trabalhar para mim mesma. Depois, com o tempo, fui vendo cursos, pessoas que ensinavam estratégias, só que ensinavam de todas as redes sociais. Mas eu decidi Instagram. Porque o Instagram é uma rede de relacionamento. E o que Deus faz com nós, a gente se relaciona com Ele. Então, por que não falar do nosso negócio? Lisiane falou da história dela, do porquê. Por que não falar da forma que a gente sente para vender melhor, de uma qualidade melhor? Quando eu chego e falo, eu posto um story. Mas por quê? Porque vão dizer, eu disse, você vive pelos outros, e algumas pessoas vão quebrando os gatilhos que colocam na cabeça. Ei, é mesmo. Eu não faço pelo outro, eu tenho que fazer, que nem você falou. Eu tenho que trabalhar todos os dias para eu ter o sustento, eu quero uma vida melhor para minha filha, eu quero ter uma vida melhor para mim. Porque eu quero crescer. Então, o Instagram, para mim, eu escolhi somente o Instagram para poder potencializar e ver com que as pessoas podem acreditar que são capazes de fazer. Legal. E assim, só para Instagram,
Qual foi o maior case de sucesso que você conseguiu nessa sua trajetória aí? Eu vejo você falando muito do senhor de 70 anos, mas tem pessoas mais resistentes, porque 70 anos e a pessoa não tem resistência, consegue aprender, né? Mas se a pessoa é meio não gosto de fazer stories. Pronto, vamos lá. Eu tenho 2 cases de sucesso, além desse outro, que é o mais recente. O meu, não sei se vocês já ouviram falar da Cabana Estrela da Serra. Aquela cabana no Riachão do Dantas, não sei o quê. Que todo mundo gosta. Que todo mundo quer ir, mas ainda não foi, mas vai um dia. E ali foi onde eu fiz um workshop na comunidade, que a comunidade não para de crescer. Uhum. E nessa comunidade tem muitas pessoas que fazem cabelo, que fazem... Tem a oficina, que vende artesanato, faz crochê, faz um monte de coisa. E aí eu fiz o workshop lá. E nesse dia do workshop, a convite da Estrela Cabana da Serra, muitas pessoas começaram a destravar um pouquinho mais do Instagram. Até a prefeita que estava presente no workshop. Então, assim, pra mim, eu digo que é o meu case de sucesso. Hoje ela não para de crescer e faz com que a gente tenha vontade de estar lá. Isso aí é fenomenal. Realmente, o Instagram dela é bem... E tudo ela que faz. Legal. É bem refinado, bem cuidado mesmo. Pronto. Com poucas dicas, conseguiu. E o outro é uma loja de roupa daqui que ela dizia, não, mas fulano mandou fazer isso, e ela ia fazendo, sem entender nada. E ela decidiu comprar minha mentoria e ela viu que é possível ela fazer e não depender do outro. Muito obrigado. E agora, Jefferson? Márcia, a gente vive numa era que todo mundo sabe do Instagram, né? E você sabe que a geração nova aí tá se levantando de forma intencional, que acredita que o Instagram vai mudar a vida de muita gente. E eu queria saber 3 conselhos que você dá para essa nova geração, para que eles possam aprender sobre como verdadeiramente crescer no Instagram. Eu queria que você desse 3 conselhos para essa nova geração que quer iniciar sua caminhada no Instagram. O que é que eles têm que fazer para dar certo? Uma frase que eu sempre falo é: a verdade vende. Então, o primeiro conselho é ser verdadeiro sempre. Que a verdade vai vender, você vai se conectar e você vai crescer de forma orgânica. Porque tem a diferença do orgânico e do pago. É bom pago? É bom. Mas e o seu orgânico, como é que tá? É só pagar? Então, a verdade vende. O outro conselho que eu tenho é de você fazer o básico. O básico funciona. E o que é o básico? É você ter sua casa arrumada. Eu cheguei no seu perfil. Eu entendo o que você faz, para quem você vende, como você vende. Então, o básico funciona. Então, você utilizar o básico do Instagram para você vender e reter a sua audiência. E o terceiro conselho é você ser autêntico. Como, Márcia? Eu tenho um case de sucesso recente, que é da vinícola de Sergipe, Vinícola Possamay. Eu disse, eu quero conhecer. Como assim? Aracaju tem vinho? Eu disse, eu quero conhecer como é isso. Do nada, aqui vinho? Aqui não tem como. Eu botei vários questionamentos na minha cabeça. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui lá conhecer. E aí, eu fiz um vídeo. Esse vídeo já tá com mais de 65 mil visualizações e compartilhamentos. E gerei uma coisa que eu acredito que o dono da vinícola não pensou. A curiosidade. Nos comentários fala, onde é que tem aqui? Eu sou daqui e nunca soube. Eu fui aí e nunca vi. Então, gerou o gatilho da curiosidade. Então, a verdade vende, seja autêntico e o óbvio precisa ser dito. Perfeito, né? Que rodada interessante de compartilhamento. E agora a gente vai sabatinar o Jefferson. Bora falar. Lisiane, por favor, tem a honra de iniciar. Tá preparado, né? Estou preparado. Vamos lá. Então, você falou que começou essa empresa por causa de uma dor, porque E essa questão de celular realmente é incrível. Eu prefiro trocar de celular do que consertar.
Mas assim, eu também já escutei você lá no nosso grupo de network falando do seu diferencial. Então, qual é o seu diferencial? E como é que você entende que você vai crescer mais aí nesse seu propósito? É muito boa pergunta. O que é que acontece? Hoje, eu acredito que a gente só vai crescer se a gente resolver o problema com qualidade e transparência. Não tem como você se tornar uma referência ao bom no que você faz se você apenas resolver o problema. Hoje as pessoas estão muito conectadas às informações. Então eu acredito que a forma de nós crescermos é não só resolver o problema e mostrar ao cliente como a gente resolve. Porque hoje os clientes chegam na loja e sabem que existe telas em céus, OLED. Então hoje os clientes estão muito mais conhecedores da prática do conserto de celular. Então por entender isso e por eu entender que a transparência me faz, além de fazer um serviço mais seguro e também fazer com que as pessoas conheçam o meu caráter de honestidade, essa é um dos padrões que eu coloquei na empresa desde o meu início. Por exemplo, quando eu iniciei a loja, eu não tinha uma grande estrutura, mas eu prezava pela transparência. Então, na minha bancada, na loja, já havia câmera de monitoramento. Porque se existisse alguma dúvida do cliente em relação ao reparo, mesmo naquela bancadinha de pallet, eu já tinha mentalidade. Se acontecer do cliente ter dúvida, eu vou mostrar a gravação de eu consertando. Então, isso é uma mentalidade que eu criei desde pequeno, né? Principalmente por a gente ser cristão. E eu acho que isso também carrega uma grande responsabilidade. Então, essa é uma forma minha de entendimento de que a transparência e a verdade, ela sempre vai prevalecer. Então, no momento que você está fazendo a manutenção, tem uma câmera gravando? Tem uma câmera gravando 24 horas. Por exemplo, eu estou fazendo um reparo aqui, na minha bancada tem uma câmera que você fala, Bença, eu tenho dúvida se verdadeiramente você trocou minha bateria. Você tem como me comprovar isso? Eu vou lá, puxo o monitoramento da câmera e você vai ver eu reparando o seu celular e fazendo o reparo naquilo que eu disse que estava com defeito. Então isso é algo que eu faço para os meus clientes. A maioria das assistências técnicas, isso não quer dizer que os técnicos são desleais. Isso é uma forma minha de trabalho. Eu não estou dizendo que a categoria é desleal, mas eu trabalho com a visão de que o cliente tem que ver eu trabalhando. Existe algum tipo de reparo que eu não faço na frente do cliente, pois são reparos muito sensíveis. Principalmente em alguns setores da placa de iPhone, eu sempre espero para fazer à noite. Mas na hora do diagnóstico, eu sempre faço na frente do cliente e mostro a ele, olha, tá acontecendo isso aqui, a gente vai precisar mudar. Bença, e esse material que você usa, não é matéria-prima, né? São as peças. Você compra direto do fornecedor, como é? Então, existe. Quando é reparo de placa, a gente usa algumas placas sucatas, né? De placas que algum setor foi danificado e aquele setor não consegue mais retornar ao funcionamento. Sim. Aí a gente pega essas placas e retira esses componentes que a gente identifica que está fazendo o celular não funcionar de forma correta e a gente transfere esse componente. E outros setores, como a gente chama de periféricos, como tela, bateria, tal, esse tipo de serviço que é mais fácil, a gente já tem fornecedores de qualidade, onde a gente pega essas peças e faz o reparo com o cliente. Entendi. Você também vende celular? No momento ainda não, porque eu foco muito na questão de estruturar a minha parte técnica. Então eu primeiro fechei as brechas que eu precisava fechar na questão de entender verdadeiramente como é que funciona a parte técnica, mais para frente eu consegui também vender. Você falou que trabalha com todas as marcas, agora é uma dúvida enquanto consumidor. Eu não sei mexer no iOS, né? No iPhone. Quer dizer, não aprendi ainda, né? A gente aprende as coisas. Mas assim, eu gosto muito do Xiaomi, né? Xiaomi. Que é o Android, né? Nesse sentido. Na sua opinião, essa tecnologia chinesa, ela é boa? Pronto, é um assunto bastante interessante, né? Eu converso muito com os revendedores, né, de fornecedores, e hoje a tecnologia chinesa ela está à frente de muitas aí. E hoje eu aconselho a meus clientes comprar ou a linha Realme ou a linha Xiaomi, na linha Android. Porque são celulares que estão sendo fabricados com alta resistência, principalmente na questão da tela, porque o que mais chega na bancada do técnico é a troca de tela, por queda, por descuido. Então hoje a minha orientação é ou Realme ou Xiaomi, porque é um custo-benefício menor, é um custo-benefício muito ótimo e também ele agrega valor na questão de resistência. Então hoje, na linha Android,
Xiaomi e Realme são as linhas que eu indico aos meus clientes. Legal. E você é multimarcas, né? Isso. Se o meu Questão de reparo, qualquer smartphone que trouxer à minha bancada, eu faço reparo. Hoje eu tenho um foco maior, as minhas maiores clientelas em relação a iPhone. Mas qualquer cliente que chegar no Bensacel hoje é atendido, independente da marca do telefone. Perfeito, muito obrigado pelos esclarecimentos. Você gostaria de fazer uma pergunta? Benção, eu lhe conheci, como eu falei aqui na história, né, da gráfica. E naquele momento eu vi o cuidado que você fala. Eu pude ver e sentir. Por exemplo, até com o adesivozinho, né, a casca de ovo, que é o adesivo autodestrutivo. Naquele momento eu pude perceber o quanto você zela pelo seu serviço, o comprometimento. Para quem está começando agora, eu agora vou consertar celular. Quais 3 conselhos você daria para que ele entrasse nesse ramo? Olha, boa pergunta. Hoje eu tô de pé, primeiramente por Deus, tá bom? Se eu conseguir avançar nos meus níveis de conhecimento técnico, da administração da empresa, da administração financeira, da consciência emocional de lidar com a empresa, eu agradeço a Deus por ter me conectado com pessoas. Mas, no início da minha trajetória como empreendedor, eu perdi muito dinheiro, eu me frustrei muito por imaturidade e muitas vezes a nossa vontade de crescer nos leva a muito caminho errado. A gente toma muitas decisões precipitadas que não é para tomar. Então hoje, para um cara aqui do zero que quer começar a empreender na área da assistência técnica, eu digo uma coisa: conheça o básico de uma assistência técnica. O que você quer falar com isso? Se você quer começar, vai trabalhar numa loja, conhece como é que funciona o atendimento ao cliente, como é que funciona a questão de garantia, como é que funciona a questão de um bom fornecedor, entende como é que funciona a realidade interna do comércio, para depois você tentar dar um passo no seu próprio empreendedorismo. Eu sofri muito, porque eu nunca trabalhei em loja. Então, eu fui um cara que apanhei perdendo dinheiro e perdendo tempo. E você sabe, quando a gente perde dinheiro e tempo, a proporção da desistência é alta. E eu só não desisti porque eu sou um homem cristão. Então, Deus sempre soprava no meu ouvido: vai, eu tô contigo, você tá errando, mas você vai acertar. Você tá errando, mas você vai acertar. Então, hoje, eu digo: vai primeiro com assistência técnica, vai conhecer a área. O segundo é colocar Deus acima de tudo. Porque Deus, ele vai moldar o seu caráter. Deus, ele vai te conectar com pessoas sábias. Deus, ele vai te dar toda uma estrutura emocional para você tomar decisões certas. Então, existem vários contextos que estão relacionados a você ser empreendedor. Não é só você botar uma bancada e consertar um celular. Se você não estiver bem mentalmente para consertar o celular do cliente, você vai tratar ele mal quando ele chegar na bancada. Você pode danificar um flex e você dizer que foi o cliente que trouxe danificado, sendo que você não está bem dentro de casa, está passando várias situações. Então, eu acredito que se hoje eu estou conseguindo superar vários desafios, é porque Deus está presente sobre a minha vida e Ele tem me colocado nessa posição. E o terceiro, que eu tenho certeza que é algo que vai mudar a vida deles, é se conectar com as pessoas corretas. Não adianta estar com Deus, não adianta conhecer sobre assistência técnica e caminhar com pessoas mentirosas, pessoas que crescem com falcatrua. Então, assim, tá difícil? Tá. Mas se você tem honestidade, você tem Deus e você é uma pessoa que tem bom caráter, não tem como dar errado. Então, esses são os 3 conselhos. Primeiramente, Deus acima de tudo. Depois, conhecer da área. E depois, se conectar com as pessoas certas. Assim, eu acho que já é muito pessoal. Eu não sei vender. Aí você falou assim, né? A gente tem que ir lá. Eu nunca tinha ido numa loja. Então, assim, eu acho que para todo mundo, uma coisa que você colocou bem, sabe? E que
que Marcelena faz de um jeito perfeito, né? Ela sabe se vender, né? A gente tem que aprender a se vender e se conectar com pessoas é de suma importância mesmo. A gente aprender a vender essas técnicas, vender no Instagram, né? A nossa imagem pessoal é de suma importância realmente. E eu só comecei a crescer verdadeiramente quando eu entendi isso. E todo dia eu aprendo um pouco mais, assim, dessa porque assim, a questão, o que é que tem mudado? Porque os jovens acreditam no Instagram, na IA, no tráfego. No IA, minha gente, o povo tá achando até que a IA vai trabalhar por ele. Então, o que é que acontece? A velha cultura do empreendedorismo, ela dá certo, mas ela demora muito, entende? E vivemos em um tempo em que o empreendedorismo, para se tornar destaque, ele precisa crescer. Não é que vai crescer de um dia para a noite, mas se você na velha economia, na velha cultura do empreendedorismo, você crescia com 10 anos, na geração de hoje com 4 anos você consegue escalar de uma forma muito mais rápida. Então, se você tem um tempo e agora a sua mentalidade é transformada e agora você entende que você não precisa só de força, não precisa só de fé, não precisa só de pessoas, você precisa também da tecnologia para alcançar as pessoas, cara, você vai escalar muito mais. Então você está no caminho certo. Pode ter certeza que você vai se tornar uma grande referência aqui, com fé em Deus. Nossa. Amém. Vamos todos juntos. Até Jaciuque, que está... Aí eu preciso falar, né? Jaciuque agora está apostando mais. Depois do podcast que eu fiz do Expandir, eu estou observando isso. É verdade. A gente vai perdendo o medo justamente com suas orientações, né? E esse estímulo que você passa pra gente. A gente fica muito grato, né? Porque às vezes a gente fica preso realmente, né? Com certas, vamos dizer, caixas que precisam ser resolvidas, quebradas, né? E aí você traz. Acho que Marcelena falou uma palavra, gatilhos. Os gatilhos, né? E não tem tempo, não sei o quê. Nós estávamos ali conversando, de uma hora para outra, e ela, não, eu estou aqui contigo. Oi. Como é que a pessoa muda assim, né? É porque a gente a gente é mestre em dar desculpa. Qualquer pessoa é mestre em dar desculpa, mas até quando você vai se permitir a dizer que eu não tenho tempo, eu não sei vender? Quem sabe do seu negócio é você. Então, se você fala do seu negócio de forma que a pessoa vai querer comprar, eu fiz os stories e as pessoas, caramba, vai ter? Até eu fiz um story em um local e aí ouviram, né? Porque você se pronuncia e fala. E quando você fala com convicção, com verdade, a verdade vende. Com certeza. E nós estamos vivendo um momento justamente disso, né? A gente já começa a perceber, principalmente questão de ar, que a autenticidade está tendo mais valor. Mas estamos agora indo para o nosso terceiro bloco. Inclusive, é só um esclarecimento, pessoal. No terceiro bloco, a gente faz uma pesquisa de trends, uma pesquisa sobre assuntos relacionados às empresas que estão aqui à mesa. E dizemos um breve histórico de cada um delas, junto com toda essa pesquisa. Fazemos todo esse tempero para elaborar algumas perguntas que a gente usa agora nessa última rodada aqui. Então, às vezes surgem perguntas que nem eu entendo, cara. Sério mesmo. É um negócio impressionante. E aí eu vou começar a fazer a pergunta para você, Elisiane. E vocês, assim que ela responder, vocês podem tirar mais alguma dúvida, perguntar e interagir nessa terceira rodada. E aí surgiu essa pergunta aqui, Elisiane, ó. A legislação de saúde e segurança no trabalho, SST, evoluiu muito, especialmente com a NR01, incluindo a gestão de riscos psicossociais. Na sua visão, como essa mudança redefine o papel do profissional de segurança que agora precisa cuidar não apenas da integridade física, mas da saúde integral e mental do colaborador? Uma boa pergunta. Então, a NR1, ela foi totalmente reformulada em 2022. Totalmente. Quando ela foi criada em 1978, ela só tinha 2 páginas. E aí, em 2022, que foi no governo anterior, quando foi começado a estudar a reformulação e a modernização da segurança do trabalho, ela passou para uma norma de gerenciamento. Então, hoje ela é a base. Quando foi esse ano, ela teve uma outra reformulação, inserindo a questão do psicossocial, mas que não é novo, Fábio. Essa questão, ela
essa questão dos riscos psicossociais já eram tratados na NR17, que é da ergonomia, que quando a gente fala de ergonomia cognitiva. O que é isso? Que antigamente a gente achava que quando saía para trabalhar, a gente deixava a cabeça em casa. E aí, isso aí é um corpo. Quantas vezes a gente escutou lá que, eu estou no trabalho, eu tenho que esquecer os problemas de casa. Mas oficialmente não existe isso. A gente vem com a nossa carga emocional, a gente vem com todos os nossos problemas de filho, de marido, de mãe, da reforma, da empresa, a gente leva isso. E o que é que vem acontecendo agora nesse atual, que a gente já falou aqui nessa mesa hoje? A tecnologia, a IA, a pessoa conectada está gerando mais pressão nos seres humanos. Essa necessidade de estar sempre conectado está gerando pressões, de você trabalhar e não poder desligar o celular, de você trabalhar e estar sempre ou com um tablet, ou com um notebook, ou com alguma coisa perto, está gerando adoecimento nas pessoas. Então, de que forma que os trabalhadores estão adoecendo e como é que o governo se atentou a isso? A quantidade de pessoas que estão sendo afastadas por burnout, por CIDs de doenças psicossociais, de depressão, e a quantidade de suicídio entre os trabalhadores tem aumentado drasticamente. Então, o governo agora, de uma forma que eu também acho que é super proativa, que leva a segurança do trabalho ao nível de ver a pessoa como um ser humano, não como uma máquina. Que antigamente a gente achava que a pessoa, Charlie Chaplin, né? Quanto ele conseguia produzir, né? Taylorismo, né? Produzir mais. Não, a gente tem que produzir, mas tem que fazer com que essa pessoa tenha uma qualidade de vida adequada, que essa pessoa não adoeça e que ela volte. E que depois dos 60 anos de atividade laboral, ela consiga gozar da sua aposentadoria. Entendeu? Então, o profissional, já na segunda parte de segurança, o profissional de segurança do trabalho, ele hoje tem que entender o ser humano de uma forma holística. Então, eu tenho que conversar. Eu falo todo dia lá na empresa para os meus técnicos: gente, vamos perder tempo com gente. Eu de manhã, eu nunca vou direto para a empresa. Eu sempre vou para um cliente e eu paro na porta, desço do carro, boto o celular no bolso e a chave do carro no outro e fico de braços cruzados. Você acredita que o fato de você estar parado e vir de braços cruzados, sempre alguém encosta para conversar? Porque as pessoas são carentes. E de todas as vezes que eu paro para conversar, que eu invisto 30 minutos no ser humano, eu encontro a solução do problema da empresa. Fantástico. Só de você, eu não sou psicóloga, sou engenheira de segurança, mas dessa forma eu vou encontrar a solução. E essa norma que você citou, ela fala lá que a gente tem que conversar, tem que estar em contato com a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, e criar ambientes colaborativos. Então, a principal solução para a segurança do trabalho é a comunicação, realmente. Muito obrigado por compartilhar. Eu quero falar. Então fale, fique à vontade. Estamos numa geração, a geração dopamina, como você citou. E a gente tem que sair, a gente tem que estar com o celular, tem que fazer isso. Como você citou sobre precisamos estar... tem o CIPA, não foi que você falou no finalzinho? Isso, a CIPA. Isso, a CIPA. Quando você dá o treinamento, a especialização, você comenta com isso com os seus clientes e como eles reagem? Então, você fala no sentido do empregador Isso. ou do empregado? O dono da empresa, Certo. como ele vê essa situação para aplicar na empresa dele, que é para os empregados, né? Isso. Então, o empregador, aí Bença falou aqui, um antigo empreendedor, ele já sabe que é uma coisa atual, que ele precisa se modernizar também. Então, nesse sentido, até os mais novos empreendedores, eu não gasto muito com o poder de convencimento. Ele entende que ele também, hoje o empregador quer ter vida, né? Quer ter
quer ter qualidade de vida, não existe mais esse negócio de trabalhar 12 horas, 36 horas por dia. Então, eles já pensam em criar ambientes de inovação. A palavra hoje nas empresas, Márcia, são ambientes de inovação. O que é um ambiente de inovação? Um ambiente que vale levar e já entra a arquitetura, para que você coloque seu trabalhador, seu empregado, num ambiente que estimule a criatividade, num ambiente, numa copa adequada, que ele já cria isso para que a pessoa entre na casa dele, que é a empresa dele, e se sinta confortável. Já começa a investir em cadeiras gamer, já começa a investir numa tela maior, porque ele sabe que essa geração Z precisa desses estímulos para que ela possa produzir. E essa questão da dopamina, da gente estar sempre, né? Isso se cria, existe já pessoas viciadas, existem pessoas que estão em clínicas de reabilitação porque não conseguem se conectar, e principalmente na geração Z, é que a gente tem que reaprender a viver, a sair dessas telas e começar a olhar em volta. Por isso que o ambiente de trabalho tem que ser mais trabalhado para que a pessoa saia da telinha e comece a ver ao redor. Mas a gente tem 2 tipos. Os empregadores, né, mais antigos, a gente tem que ter um poder maior de convencimento. Eu tive uma reunião sábado passado com a empresa que o dono perguntava assim, mas e agora eu tenho que contratar um psicólogo? É bem assim que eles pensam. Por isso que eu lhe perguntei. Aí eu disse, não tem que contratar um psicólogo. A gente vai passar um formulário que vai ser anônimo, eles vão conversar comigo. E desse conversar, às vezes, só a gente criar uma copa melhor, né? Criar um ambiente, ter paradas, a gente criar uma corrida, né? Criar campanhas dentro da empresa que vai melhorar o ambiente de trabalho. Então, é só a gente facilitar realmente, simplificar a norma para que eles possam entender. Mas essa mudança toda, Márcia, só tem a melhorar, só tem a trazer saúde mesmo, salvar vidas. Muito obrigado. Obrigado pela réplica também. E aí eu vou seguir, porque nós já estamos já na reta final do nosso podcast, e para todo mundo falar... mas aí eu tenho algumas perguntas, pelo menos para essa rodada. Márcia, é o seguinte, está preparada? Olha o que saiu aqui para você, ó. Eita, vamos lá. O algoritmo do Instagram em 2025 parece ter uma nova filosofia. A qualidade do engajamento vale mais que o número de seguidores, ajudando contas menores a ganhar visibilidade. Para o dono de um pequeno negócio que nos ouve, o que isso significa na prática? A era de caçar seguidores acabou? E agora o foco é construir uma comunidade menor, mas que seja fiel, que faça a venda? Desde o início, o Instagram, ele vem com essa política. Só que teve vários gurus do Instagram que disse, não, agora você tem que fazer conteúdo para ter muito comentário, fazer conteúdo para ter muito compartilhamento, fazer conteúdo para ter muito salvamento. E hoje, o algoritmo, ele muda, tem um algoritmo para Story, um algoritmo para o feed, um algoritmo para o Reels, um algoritmo para o Direct. Tem vários algoritmos, não é o mesmo algoritmo. E aí eu lhe pergunto, de que forma você está se comunicando com as pessoas? Em todas as plataformas, por exemplo, no Direct, nos comentários, você está interagindo nos stories. Ah, Márcia, mas mudou, é porque agora é só mais vídeo que vende. Nem sempre a pessoa, como a gente comentou, né, estamos na geração dopamina. E às vezes o vídeo cansa, aí que a pessoa quer ler. Aí você atinge vários tipos de perfis no seu Instagram. Então, se você postar de todas as formas, seja vídeo, seja foto carrossel, que a pessoa gosta de ficar olhando o contexto, com conteúdo, tem vários perfis. Então, qual é a dica que eu dou para que a pessoa tenha interação? Poste de tudo e um pouco. Ah, eu tenho que postar que horas? A hora que você puder. Eu não trabalho com horário. O Instagram, ele mostra os melhores horários de picos. Mas faça um teste. Eu tenho uma filosofia nos meus workshops que eu faço. Eu disse, o que é que a gente tem entre o cabelo e o nariz? Ou o cabelo e a sobrancelha? A testa. Eu disse, teste.
Você testa e vê o que dá certo para você. Porque o que dá certo para mim pode não dar certo para você. E aí você vai metrificando para poder entender melhor o comportamento do usuário que te segue. E aí sim, você vai ter compartilhamento, vai ter mais seguidores. Quer fazer alguma tréplica? Eu quero, assim, essa questão de algoritmo, né? Essa polêmica que gera, já levando, né, sobre, você acha que essa forma que é feito o algoritmo, ela pode adoecer as pessoas, essa questão da dopamina, e até empresários mesmo, de achar que não está crescendo e que qual a forma mais saudável de lidar com isso? Eu falo para a pessoa se definir, se pensar em você mesmo. Não é sobre o outro, é sobre você. Até quanto você quer que sua saúde mental esteja bem? Vou dizer por quê. Tem gente que chega num local, tem que pegar mensagem no celular. Não, porque se eu não responder agora, vai acontecer alguma coisa. Eu disse, tá, tudo bem. Se você não responder agora, vai acontecer algo. E esse algo, você vai resolver se acontecer esse algo? Não, eu disse, então. Não demore muito, mas responda. Para que você não vá criando aquele vício. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Eu trago esse exemplo porque Deus falou muito comigo na igreja. Teve uma série foram 4 domingos da geração dopamina. A gente tem que fazer, tem que. Faça quando você puder, com excelência. No momento eu não consigo te responder agora. Eu trago o exemplo que eu te mandei mensagem. Jaciuque, eu vou te responder daqui a pouquinho. Mas eu prometo que eu respondo. Aí eu faço o quê? Marco como não lida a mensagem e eu respondo com mais excelência. E eu vou fazer com mais calma e eu vou lembrar. Porque se a gente fizer tudo no automático, vai passar aqui no automático e só passa. E eu quero que fique. Muito obrigado. E respondeu. E respondi. E aí... Só queria ressaltar essa fala da Márcia, que é bastante importante. E que tem feito muitos empreendedores se perderem no meio do caminho. Sobre imaginar que o Instagram ele vai definir a estrutura de crescimento da empresa. O Instagram, a empresa ela é como um corpo, né? Nós temos 2 braços, 2 mãos, 2 pernas. Nós temos a cabeça, a orelha, o nariz, a boca. Então, cada um ele tem um fundamento no nosso corpo. Então, não adianta você ter um bom anúncio e não ter um bom direcionador de quem é seu público-alvo. Não adianta você ter um bom público-alvo, mas na hora que seu cliente chega no WhatsApp, o seu atendimento é péssimo e não tem um script de venda. Não adianta ter um bom script de venda e na hora que o cara vai na sua loja, a sua loja não dá um ambiente agradável. Então, é de extrema importância o Instagram, fundamental para o crescimento, ou seja, para a expansão do negócio. Mas existem várias camadas que tem que ser implantada. Porque aí o cara vou só pro Instagram. Cara, eu fui assim, fazia as vídeos massa, fazia um bom tráfego, todo mundo falava, mas quando chegava no WhatsApp, não saía. Falei, o que tá acontecendo? Perdi muito dinheiro sobre isso. E aí eu fui estudar sobre script de vendas. Foi quando eu estudei sobre script de vendas e aí eu comecei a entender como agir, como se comunicar, como vender. E aí agora eu saio, faço um bom anúncio, sei quem é meu público-alvo. Quando o cliente chega no WhatsApp, eu já sei como me comunicar com ele. Se for na minha empresa, ter um ambiente agradável. Então, hoje a gente criou uma camada estruturada para que a gente possa entender o que é que nosso público precisa. Então ela falou de uma coisa assim, tem que fazer, vou pro Instagram. Cara, você vai, mas vai se decepcionar, porque o Instagram ela é um aplicativo de expansão, não de trazer dinheiro para ninguém de forma assim, 1.000 pessoas vai ver seu stories, seu Reels, amanhã você tem X na conta. As pessoas precisam ver, precisam confiar e precisam entender que você vai resolver um problema para ela. Então, é como ela falou, essa geração aí tá indo, mas se não for do jeito certo, vai perder dinheiro, vai perder tempo e vai voltar. Então, por isso essa frustração, né? Muita gente se frustrando, né? Tem muita gente se frustrando. É por isso que as pessoas... disseram que eu tenho que fazer isso. Aí quando eu vou mostrando, é só isso, que é tão fácil que eu nem imaginava. E aí eu disse, é só isso mesmo. A gente não pode inventar muito.
É como eu falo, a verdade vende. Verdade vende. Nossa, só informações ouro aqui. Obrigado pelo presente de vocês. Aqui eu vou colocar a mesa e compartilhar isso. E nós temos mais uma pergunta, tá pronto? Amém. Então vamos lá. A tecnologia não para, com novos componentes e designs sendo lançados a todo momento. Como você, como especialista, se mantém na vanguarda? Pronto, olha que uma pergunta boa, viu? Por exemplo, eu acabei de vir agora de um treinamento com o Rafa Chipset. Hoje ele é meu mestre, né? Ele mudou a minha mentalidade em relação a técnicas, né? Muitas coisas que eu achava que eu não era capaz, ele me mostrou que verdadeiramente a gente somos capazes de viver níveis maiores de conhecimento técnico. E aí eu fui pra lá e foi um divisor de águas na minha vida técnica. Aonde você foi? Isso. São Agora, Paulo? Santa Catarina. Santa Catarina. Cocal do Sul. 3.400 quilômetros daqui de Aracaju. E eu fui de ônibus. Eu disse, eu vou 4 dias de viagem, mas a gente tem que pagar preço por aquilo que a gente quer conquistar. Nada vem de graça, né? Então eu fui de ônibus, mas fui muito feliz. Foram 4 dias de viagem para ir, 4 para voltar. E quando eu cheguei lá, eu entendi que aqueles que não estudar vai ficar para trás. Aqueles que não entender sobre ferramentas e sobre diagnóstico, sobre protocolo, vai ficar para trás. Vai ficar trocando tela, bateria e não vai resolver problema de ninguém. E só vai ganhar dinheiro quem resolve problema. Não tem jeito. Você só vai procurar uma pessoa, você vai pro médico, porque o médico, você sabe, ele vai me dar o remédio que vai parar essa dor. Então, quem não estudar e quem não conhecer sobre ferramentas e protocolo diagnóstico vai ficar para trás e não vai crescer. Vai viver de forma básica, não vai ser referência. Então, a minha ida agora para Santa Catarina foi um divisor de águas, porque eu consegui, não é que eu seja o melhor hoje de Aracaju, de forma alguma. Existem caras hoje muitos melhor do que eu, mas a partir do momento que eu fui lá, eu entendi que hoje eu tenho um conhecimento agregado para minha bancada, para hoje eu fazer mais diagnóstico, mais reparo com segurança. Então é isso. Muito obrigado. Alguém quer fazer uma réplica para ele? Você falou muito bem sobre as ferramentas, entender as ferramentas necessárias para fazer o diagnóstico correto para aquela peça, o aparelho. E eu quero trazer algo que eu postei nos meus stories sobre o meu celular Android, que aparece uma tela verde, uma linha verde, foi verde, rosa. E aí você falou a situação do celular, né? Porque para onde eu fui? Pro YouTube, que a gente só vai para a internet para achar que a internet vai funcionar. Eu disse, meu Deus, isso aqui já teve no celular do meu irmão, veio no meu, eu disse, meu Deus, e agora? E aí eu lembrei que eu fui numa assistência de uma colega minha, e ela falou, oi, Márcia, não compensa, vai ser muito... E aí você veio, fez o quê? No meu direct e falou a mesma coisa, sobre aquele determinado assunto. Mas por que você falou isso? Eu tenho certeza que quando você esteve lá, você amadureceu ainda mais o que você acreditava. Você só foi ter a confirmação. E eu quero parabenizar você pela sua dedicação, sua vontade de estar de querer sempre aprender mais para trazer o melhor para o outro. Não é para você, é para o outro. Então é somente isso. Pronto, olha. Então nós estamos já no final. Gostaria de agradecer a presença de todos nesse podcast Talk Hub, o segundo podcast. E se cada um quiser falar uma consideração final, um agradecimento, fique à vontade. Então eu quero agradecer o convite, Fábio, todos os podcasts que eu participo é de uma qualidade imensa, foi muito boa a nossa conversa, acho que a gente se conectou de uma forma verdadeira, né, falando da nossa história e aí a gente já conhecendo pessoas que moram bem perto de casa, que crescemos juntos, eu e o Benson, e você sempre ótimo, né, assim, de uma forma, eu vejo muita verdade, muita entrega e muito propósito no que você faz, Márcia. Obrigada. Quero agradecer a Jacilk Filmes, a pessoa que está agora aparecendo nos vídeos, que antes ele sempre estava por trás, mas ele entendeu que ele precisa aparecer, que não é só uma logomarcazinha com o nome, não. Precisa aparecer. E quero lhe parabenizar por... Eu observo, não comento, mas eu estou lá observando. Estou esperando a consultoria. E muito obrigada, Lizzy.
Porque a conexão de hoje foi a conexão. Quando ele me mandou eu disse, quem é que vai estar lá? Quando eu liguei, fulano, não acredito. Ei, vai ser top, viu? E foi muito mesmo. Foi top. Conheci Lucas, né? Foi muito bom. Lucas é o nosso assistente aqui, tá nos bastidores. Um dia ele vai aparecer. Ele vai sair de trás, vai aparecer. Assim como o Jacil, que já está aparecendo. Então, eu queria agradecer. Eu acho que o que vai definir o seu sucesso não é só porque você pensou em filmagem, você pensou em mudar a vida de empreendedores. Eu acho que quando a gente conhece o nosso propósito, tudo vai fluir de uma forma muito mais intensa. Então, quando você para pensar em empreendedores que através dos seus cortes eles vão ter o maior alcance, você está acrescentando na vida da gente. Então, eu deixo meus parabéns por Deus jogar esse brilho na sua mente e você ter a coragem de praticar, porque não basta só Deus falar, você precisa agir. E você recebeu a palavra e você agiu. Então é isso que muda o nosso futuro. Ouvir e tomar decisão. E para encerrar, eu só queria falar uma coisa aqui rápida, que muita gente me pergunta. Por que Ben-Sacel? Boa. Cara, eu recebo mensagem das pessoas. Eu vou aproveitar esse momento para falar. Por que Ben-Sacel? Olhe bem, a minha história é um pouco dolorosa, sabe? Pelas minhas tomadas de decisões e pelas pessoas que eu caminhei, que me fizeram entrar no mundo da vida e depois eu fui pro mundo das drogas, né? E aí eu, enfim, virei um dependente químico. Eu fiquei internado durante 2 anos e meio em clínica de recuperação. Então eu fui um cara que destruí a minha casa, acabei emocionalmente a vida da minha mãe e do meu bairro. Se você for no Tiradentes, se for no Barra América, Lourival, todo mundo sabe hoje qual é a minha história, porque todos puderam ver que eu nasci e me criei ali. Então eu retorno, né, me converto e aí começo verdadeiramente a mudar, não só a minha vida como homem, mas assim meu caráter. A minha vida começa a ser transformada por Deus e as pessoas começam a ver isso e começam a me chamar de benção. Benção pra lá, benção pra cá no bairro e tal. Eu falei amém. E olhe que eu tinha um apelido lá no bairro que chamava Jefferson Lorota. Porque eu sempre fui um cara muito bem comunicativo. Só que a minha comunicação eu usava para os caminhos tortuosos, ou seja, para os meus próprios prazeres, para as coisas que não agradavam a Deus. Então eu tinha esse apelido Jefferson Lorota. E aí daqui a pouco Bença pegou e tipo, não fui eu, foi os meus resultados. Eu não abri a boca, mas todo mundo via que agora era um novo homem que estava naquele bairro. E aí Deus me dá uma palavra, você vai ser empreendedor. E aí eu digo, Deus, eu vou abrir, amém, mas eu não vou abrir aqui no bairro. Porque ninguém vai trazer o celular para consertar, eu tô aqui, Senhor, pela misericórdia, e todo mundo sabe quem era eu, não tem como. E aí Deus liberou uma palavra sobre mim, dizendo para mim que era lá que ele ia me honrar. E era lá que as pessoas iriam ver que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. E aí eu inicio minha caminhadazinha numa casa que eu aluguei, trabalhando de vigilante. E aí começo. E poucas pessoas do bairro faziam serviço comigo. E aí chegava o dia de pagar as contas, que você sabe que a vida de empreendedor não é fácil, a gente precisa investir, devendo e... Daqui a pouco Deus enviava as pessoas de outro bairro que começavam a fazer. E as pessoas do meu bairro não estavam erradas. Por quê? Eu apenas estava colhendo o que eu tinha plantado. Porque se eu plantei infidelidade no meu bairro, se eu era um dependente químico, ninguém ia confiar numa pessoa que, infelizmente, estava no caminho tortuoso. Então não era culpa das pessoas. Era apenas uma consequência do erro que eu pratiquei. Então só o tempo para mostrar às pessoas que verdadeiramente eu era outra pessoa. E aí comecei o processo e tal. Hoje eu tenho uma empresa, a empresa vai fazer 3 anos e meio. E há 2 meses é que eu inaugurei a nova loja. Então o que eu quero dizer, o que eu quero mostrar para você que está vendo esse vídeo, que se eu, que era uma pessoa que não tinha caráter, não tinha confiança do bairro, não tinha recurso, tinha uma família desestruturada, Deus levantou e honrou, por que não vai honrar você? Porque às vezes você pensa que você está em casa, está passando uma dificuldade emocional, financeira, conjugal, acha que tudo acabou. E eu venho dizer para você, não acabou. Porque o mesmo Deus que fez por mim pode fazer por você. Então essa é a história do Ben-Sacel. É por isso que hoje eu oro a Deus todos os dias que eu vou para a empresa. Deus, não traz pessoas apenas para consertar o celular.
mas traga pessoas para que de alguma forma conheça a tua face. Porque essa face mudou a minha história, mudou a minha vida. Hoje eu sou um cara que eu tenho vários acessos, eu conheço muitas pessoas e que elas ficam assim, cara, como? Do nada, e por isso que o próprio bairro se pergunta como, aquela pergunta como, não existe o porquê. O próprio Deus criou o resultado para tudo, pela obediência. Hoje eu sou uma pessoa que é pouca palavra e mais ações. Quando eu abro a minha boca, ele só vai ter um sentido: glorificar o nome de Deus e levar alguma palavra para mudar a vida de alguém. Então eu quero lhe agradecer, tá bom? Saiba que esse projeto vai mudar a vida de muito empreendedor. Porque esse papo aqui, ela me alimentou, eu pude dividir algo com elas, eu tenho certeza que a gente vai sair com uma nova mentalidade para enfrentar os problemas. Então, parabéns, que Deus te abençoe e permaneça firme, viu? E quem se levantar, saiba que Deus é fiel para paralisar. Muito obrigado pelas palavras, obrigado por compartilhar também a sua história e com todos que estão assistindo. Amém. Eu tenho certeza que muitos vão se inspirar e muitos precisam também ouvir todos os conselhos, orientações, as questões técnicas que vocês passaram também. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos e lembrando que este projeto, Talk Hub, é um projeto focado em conexão e compartilhamento de conteúdo com as empresas. Ficou interessado? Entre em contato conosco e até a próxima.